Ezequiel, capítulo de número 13. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga, aqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem, palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou, contudo, esperam que suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz, quando não há paz, e quando constrói um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá chuva torrencial e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caição que vocês fizeram? Por isso assim diz o soberano o Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês fizeram e arrasarei para que se desnudem os seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caíram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caíram, os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz. Não havia paz, palavra do soberano Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas. Diga, assim diz o soberano, o Senhor: ai das mulheres que
costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de enlaçarem. Vocês me profanaram no meio do meu povo, em troca de um punhado de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo, que ouve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês. E ele não será mais presa do seu poder. Então, vocês sempre vêm mentindo, desencorajando assim o justo contra a minha vontade, e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 14. Algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Ora, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração, puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta e o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desviem de todas as práticas detestáveis, renuncie. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço
para cortar o seu sustento. Enviarei fome sobre ela e exterminarei seus homens. E os seus animais, mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar-se a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos livrariam, e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação, e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e desejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxer sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. É o capítulo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim e disse ele: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que a madeira de qualquer galho da árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas e depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as 2 extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteiramente boa, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano, o Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta servir de lenha para o fogo, também trarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumira. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 16. Venham a mim esta
Palavra do Senhor. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano o Senhor. A Jerusalém, sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu, sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim. No dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seus cabelos cresceram, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água, e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano o Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo. O meu incenso e até a minha comida, que lhe dei a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel. Você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor.
E você ainda pegou seus filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente. Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano, o Senhor, somando-se a todas as suas outras maldades. Em cada praça pública, você construiu para si mesmo altares e santuários elevados. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com sua promiscuidade cada vez maior. Por isso eu estendi o meu braço contra você e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a conduta lascívia. Você se prostituiu também com os sírios, porque era insaciável. E mesmo depois disso, ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes. Mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano, o Senhor, quando você faz todas essas coisas, agindo como uma prostituta descarada, quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham em todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se a contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis e do sangue dos seus filhos dado a eles. Por esse motivo vou ajuntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu, mas práticas repugnantes do que elas, e tem feito suas irmãs
perecerem, mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou algumas justificativas às suas irmãs, visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas. Elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e a sua sorte junto com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo o que você fez, o que serviu de consolo para elas e suas irmãs. Sodoma com suas filhas e Samaria com suas filhas voltaram para o que elas eram antes, e você e suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome de sua irmã, Sodoma, na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida a público. Mas agora você é alvo da zombaria das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, de todos os que vivem ao seu redor e que desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel capítulo 17. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas veio ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro. Arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e as pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro, junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a água, e a águia mais as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia, grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa. Assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo apanharei um broto, bem do alto. E a águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria frutos e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor: ela vingará
não será desarraigada, e seus frutos não serão arrancados, para que ela seque. Tudo que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Venham depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a esta nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres, e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o colocou sob juramento. Levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência. Pelo cumprimento do seu tratado, mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensagens ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó com seu poderoso exército e seus batalhões não será de nenhuma ajuda para ele na guerra. Quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas, como ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado feito com aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso assim diz o soberano, o Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança, que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei juízo sobre ele. Porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor: arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos, e o plantarei no monte alto e imponente, nos montes altos de Israel. Eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Espírito Santo de Deus. Ezequiel 18, esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar
é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias da sua menstruação. Ele não oprime ninguém, antes devolve o que tomou como garantia. No empréstimo não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando o lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça. Entre dois homens, ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo, com certeza. Ele viverá para... E assim, a palavra do Senhor do soberano. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime o pobre e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não o comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantias para um empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando o lucro, nem cobra juros, obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio de seu povo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer? A todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouçam a nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não,
São os seus caminhos que são injustos. Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar do seu mau caminho e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz: o caminho do Senhor não é justo. São justos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Porquanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel 19. Levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga que leoa foi sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leõezinhos e criava os seus filhotes. Um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou homens. As nações ouviram a seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ela viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos os que nela estavam ficaram aterrorizados com o seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na armadilha que fizeram. Com ganchos elas o puxaram para dentro, e de uma jaula levaram ao rei da Babilônia. Elas colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma vide em sua vinha, plantada junto à água. Era frutífera e cheia de ramos. Graças às muitas águas, seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. Ela cresceu e subiu muito, sobressaindo a folhagem espessa. Chamava a atenção por sua altura e por seus muitos ramos, mas foi desarraigada com fúria e atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar. Seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Esse é um lamento, e como lamento deverá ser empregado. A santa palavra de Deus, transmitida pelo profeta Ezequiel, diz assim no capítulo 20. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem,
Fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. Você o julgará, filho do homem. Então, confronte-o com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia eu jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles. Terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contamine com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profano, e muito menos profanado por eles aos olhos das nações entre as quais eles estavam, e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas, para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer, por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, sendo que aqueles que lhes obedecer, por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado do Egito, com mão erguida. Também, portanto, filho do homem, fale à nação de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Nisto os seus antepassados também blasfemaram contra mim, ao me abandonarem, quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes. Bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. Ali ofereciam os seus sacrifícios. Faziam ofertas que provocaram a minha ira. Apresentavam seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Esse altar é chamado Bama até o dia de hoje. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor. Vocês não estão se contaminando como os seus antepassados,
se contaminaram e não estão cobiçando as suas imagens, assim como eles cobiçaram? O sacrifício de seus filhos no fogo continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. E eu deverei deixar que me consultem, ó nação de Israel. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, vão prestar culto aos seus ídolos, cada um de vocês. Mas depois disso, certamente me ouvirão e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e com os seus ídolos, pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas. Junto com todas as suas dádivas sagradas eu as aceitarei, como incenso aromático. Quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês, à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as nações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas. Ó nação de Israel, palavra do soberano Senhor, venho a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra de Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor. Estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todos os rostos do Neguebe até o norte serão ressecados por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. Então eu disse: soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Ezequiel 21. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe: assim diz o Senhor, estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles, com o coração partido e com a amarga tristeza. E quando lhe perguntarem por que você está gemendo, você dirá: por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda mão penderá.
frouxa, todo o espírito desmaiará, e todo joelho se tornará como água de tão fraco. E vem chegando, sem nenhuma dúvida, vai acontecer. Palavra do soberano Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. Uma espada afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso vamos regozijar-nos com o cetro do meu filho Judá? A espada despreza toda e qualquer vareta como essa. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos. Está afiada e polida, preparada para que a maneje a mão do matador. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles, o meu povo, são atirados contra a espada. Lamente-se, pois, bata no peito. É certo que a prova virá, e que acontecerá, se o cetro de Judá, que a espada despreza, não continuar a existir. Palavra do soberano Senhor. Por isso, profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma nas outras, que a espada golpeie nas duas mais 3 vezes, e uma espada para a matança, para a grande matança, avançando sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se derretam e muitos sejam caídos. Coloquei a espada para a matança junto a todas as suas portas. Ela foi feita para luzir como um relâmpago e empunhada firmemente para a matança. Ó espada, golpeie para todos os lados, para onde quer que se vire a sua lâmina. Eu também baterei minhas mãos uma na outra, e a minha ira diminuirá. Eu, Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir. As 2 partindo da mesma terra. Em cada uma delas coloque um marco, indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada contra Rabá dos Amonitas, e a outra contra Judá e contra Jerusalém, fortificado, pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas, para sortear a escolha. Ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar arietes, dar ordem para a matança, soar o grito de guerra, montar arietes contra as portas, construir uma rampa e levantar obras de cerco. Isso parecerá um falso presságio aos judeus, que tinham feito uma aliança com juramento. Mas o rei invasor os fará recordar sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade, mediante rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo o que fazem, por isso vão ser
levar os primeiros e os prisioneiros. Ó ímpio e profano, príncipe de Israel, o seu dia chegou. Esta é a hora do seu castigo. E assim diz o soberano Senhor: tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Uma desgraça, eu farei dela uma desgraça, não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito. A ele eu a darei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor, acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês, ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos, e cujo dia chegou, cujo momento de castigo é agora. Volte a espada à sua bainha no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados. Eu o julgarei, derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei a minha ira impetuosa contra vocês, e eu os entregarei nas mãos de homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei.